Responde uma coisa, você já teve aquela sensação de que alguma coisa simplesmente não faz sentido, mas você segue acreditando nisso porque todo mundo ao seu redor também acredita? Pois é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Sou Matheus, sou estudante de filosofia, gosto muito de psicologia social, de antropologia. Esse aqui é o canal Pantarrei. Já deixa o like porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. E se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal. Então no vídeo de hoje a gente não vai se dedicar a explicar os conceitos de agnosticismo e ateísmo. Se você ainda não está por dentro, eu tenho 2 vídeos aqui no canal sobre isso. Assista esse vídeo aqui até o final e depois você corre lá para complementar e assiste os outros 2 vídeos. Bom, eu não sei o quão religioso você é, mas eu posso te dizer que eu já fui muito. Eu era daqueles que repousava no espírito, falava em línguas dos anjos, andava com a Bíblia na mão pela rua e adorava pregar moralidade cristã para os meus amigos. Agora, por que eu deixei de ser essa pessoa? Bom, um dia eu me perguntei, por que eu tenho uma religião? Por que essa religião é justamente o catolicismo? Ao fazer essa pergunta, eu me dei conta que se eu tivesse nascido na Índia, talvez eu fosse hindu. Se eu tivesse nascido no Oriente Médio, muito provavelmente eu seria muçulmano. Mas, como eu nasci aqui no Brasil, a minha maior chance era ser cristão. Eu percebi então que a minha crença era simplesmente fruto da cultura onde eu nasci e cresci. Pois é, a gente herda a religião como a gente herda o nome da nossa família. Eu saquei isso, percebi que eu era religioso porque meus pais, minha avó, minha família, todos ao meu redor também eram. Antes de me questionar, o que eu fazia era simplesmente reproduzir e repetir aquilo que a minha convivência social reforçava em mim. Eu permiti que a dúvida entrasse, o que foi para mim um passo para a liberdade. Eu queria entender por que eu acreditava no que eu acreditava. Comecei a me perguntar por que Deus não se revelava claramente para todas as pessoas do planeta. Por que existiam tantas religiões e tantas escrituras sagradas que entre si eram divergentes? Por que dentro do próprio cristianismo existem tantas denominações? Católica, ortodoxa, anglicana e milhares de variações protestantes e evangélicas. Tornar a fé realmente não é fácil, especialmente quando você cresceu em um meio onde ela é a base de tudo. Eu lembro do medo que eu senti ao pensar que talvez Deus não existisse. Se eu tivesse errado, e se Deus existisse, estivesse testando a minha fé, e se eu estivesse cometendo um erro irreparável? Eu segui por muito tempo com esses medos e eles me seguravam na religião. Foram alguns anos nessa luta e eu já vou contar para vocês alguns episódios da minha vida. Mas antes da gente entrar no como se tornar agnóstico, eu quero resumir as razões que me levaram a isso, ou seja, por que se tornar agnóstico. Tem muita discussão filosófica por aí sobre se Deus existe ou não. A galera da filosofia da religião se debruça nessas questões, analisando argumentos pró e contra com bastante profundidade. Mas, sinceramente, eu nunca achei esse campo muito interessante. Não porque eu não gosto de filosofia, pelo contrário, eu sou estudante de filosofia, mas porque eu nunca precisei entrar nesses debates sobre a transcendência para chegar a uma conclusão. Para mim, bastou olhar para a diversidade absurda de deuses e religiões ao longo da história humana. São crenças que na maioria das vezes se contradizem. Então para mim foi ficando claro que deuses e religiões são na verdade criação humana, moldadas pela cultura de cada época e de cada lugar. Quando eu me tornei agnóstico foi por entender que a existência do Deus cristão que me ensinaram era muito improvável. Porque se ele pode existir, então os deuses de todas as outras religiões também podem. Afinal, se a gente for ser bem sincero, Deus nunca se manifestou diretamente. O que a gente chama de prova da existência do mundo espiritual depende exclusivamente da nossa fé. Então, se a gente for ser realista, dificilmente dá para acreditar que de fato alguém viu Deus cara a cara. Ele sempre aparece indiretamente, pela sombra das coisas materiais, nas entrelinhas das experiências humanas, enfim. Isso foi o suficiente para eu começar a questionar. Então, se eu fosse resumir por que eu defendo que você deveria se tornar agnóstico, acho que eu poderia elencar em 4 questões. Primeiro, a sua fé provavelmente veio de doutrinação, educação ou pressão social.
Segundo, que ao vivenciar a sua religião, o questionamento sobre os conteúdos dela te causam medo, alguma coisa errada tem aí. 3. Religiões e deuses são claramente criações culturais e históricas, e isso está amplamente documentado. E 4. Não há provas da existência de Deus. E aí você pode até argumentar, também não dá para provar a inexistência de Deus. De fato, não dá. Só que eu concluí, quando você afirma que algo não evidente, algo não palpável existe, o ônus de provar isso é de quem faz a afirmação. Então eu percebi que a minha crença em Deus estava mais conectada a uma necessidade emocional, a um costume cultural e de vários medos que eu sentia por causa da minha educação religiosa. Os meus primeiros questionamentos vieram em conversas com um amigo que fazia cursinho e que estava estudando sobre a história da igreja e sua influência política e cultural na sociedade. Devia ter por volta de uns 17 ou 18 anos. Foram várias conversas e depois disso eu passei a pesquisar um pouco sobre a história da igreja. E lendo o que eu li, algumas pulgas começaram a se instalar aqui atrás da minha orelha. Eu não parei por aí, tempos depois eu desenvolvi uma amizade com um ex-monge. Ele foi seminarista e foi ele que me apresentou a filosofia. Tinha saído do mosteiro para terminar a graduação de filosofia fora do seminário. Depois de muita conversa com ele, eu passei a me interessar também por filosofia. E foi através da filosofia que eu cheguei na psicologia. Comecei a me interessar em entender melhor como a mente funciona. Com isso, eu comecei a perceber certos padrões de comportamento em pessoas religiosas. Eu aprendi sobre a força do sugestionamento, um fenômeno muito comum em cultos, ritos religiosos e nos grupos de orações que eu participava. Vou entrar a fundo sobre o que é sugestionamento e como isso se liga com a religião, mas se você tiver interesse nesse tópico, deixa aqui nos comentários, que se tiver bastante procura, a gente vai fazer um vídeo também. A partir daí, então, eu passei a questionar as minhas experiências sobrenaturais, como o repouso no espírito, ou profecias, interpretações da voz divina que ecoava na minha cabeça, e as orações nas línguas dos anjos que eu continuamente fazia. Depois disso, eu conheci pessoas agnósticas, fui procurar saber o que realmente era isso, ao invés de rejeitar. Embora eu ainda sentisse medo de estar fazendo algo errado, tive coragem, enfrentei, e aí eu sempre pensava, que se Deus existe, se Ele me ama, não é possível que Ele não vai entender a honestidade da minha busca. Por fim, o tempo foi se passando e eu conheci também pessoas ateias, e aí eu mergulhei de cabeça nesse tema. Quando eu me dei conta, eu já não tinha mais medo, e a cada novo questionamento, mais vontade eu tinha de entender, de aprofundar e de aprender sobre o assunto. Então, como na primeira parte, se eu pudesse resumir para vocês como se tornar agnóstico a partir da minha experiência, eu também faria isso em 4 pontos. Primeiro, permita-se questionar e conversar sobre a sua fé. Isso vai fortalecer o seu senso crítico. Segundo, não fuja de conversas que questionem a ordem vigente que age na sua vida. No mínimo, se você concluir que a sua religião e a sua fé e que a existência de Deus, tudo isso é verdadeiro, fará isso de forma justificável. Ainda que eu possa não concordar com você, mas você foi atrás e chegou às suas próprias conclusões. Terceiro, busque a filosofia para ampliar a sua visão além do que te ensinaram. Busque uma séria introdução ao pensamento filosófico de forma geral. Isso vai te ajudar muito a entender que existe uma diversidade de pensamentos muito além das doutrinas em que você foi ensinado. E quarto, não pare na dúvida, investigue, estude e vá além do óbvio. Não fuja da sua curiosidade e não tenha preguiça de investigar e estudar. Faça isso enfrentando seus medos honestamente. Se por acaso Deus existir, é certeza que Ele entenderá a sua busca sincera. Se depois de tudo isso você ainda acreditar em Deus e decidir seguir na sua religião, tá ótimo. Pelo menos você vai ter uma base muito mais sólida e vai saber defender suas ideias com muito mais clareza. O mais importante é construir suas próprias justificativas, ao invés de só repetir o que te ensinaram. No final das contas, não existe uma fórmula pronta para você se tornar agnóstico. Eu só compartilhei um pouco do meu processo para, quem sabe, te inspirar a começar o seu próprio caminho. Agora, me conta aqui nos comentários o que
você acha de tudo isso? Em que etapa da sua jornada você se encontra agora? Massa a gente continuar essa conversa aqui nos comentários. Ah, não se esqueça, curte o vídeo, se inscreva no canal e se você pensou em alguém enquanto estava assistindo aqui, compartilha lá com ele, quem sabe esse vídeo faça diferença nas reflexões dessa pessoa.